No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunho da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? E todos podem sentar, os homens também, hoje está liberado. Aleluia. Você pode se sentar em nome de Jesus. Muito bem, querido. Vai ser por revelação tudo que você vai ouvir. Eu queria começar uma outra coisa aqui também, a partir de hoje, e que comece a acontecer todos os cultos. Traz um caderno, uma caneta, amém? Cria o hábito de escrever tudo que você ouve. Na célula vai ser muito melhor para você. Você vai poder participar melhor da célula, amém, querido? Quem tem caderno aí, levanta, que eu estou vendo um monte de irmãos. Olha aí, que maravilha, glória a Deus, dê uma salva de palmas, é isso aí. Eu vou trazer algumas revelações para que você consiga entender esse texto. Então preste atenção, porque eu vou tentar ser rápido. Então, o que o texto diz? Eu vou aqui bater os versículos. Diz que Jesus era Deus, é Deus, e que estava no princípio com Deus. Ok? É isso que o versículo 1 diz. Vai colocando aí, você vai me acompanhando, nós vamos passando rápido, tá? Porque a gente vai testificando com a palavra. Então, diz que ele era a palavra, diga palavra. O verbo. O verbo. Então preste atenção, ele era o verbo que o Pai verbalizava no início, quando criou todas as coisas. Eu já expliquei que no início, no princípio, Deus criou os céus e a terra, lá em Gênesis. A terra estava informe, vazia, em trevas. Havia um caos. E o Espírito Santo então gerava a vida naquele caos. Quando Deus falava, o verbo saía da boca do Pai e criava todas as coisas. Por isso que o apóstolo João está dizendo que sem ele, nada do que existia poderia existir. Porque Jesus é a palavra criativa de Deus. E é importante para nós hoje como igreja entendermos algo que eu vivo dizendo, que você não leva a sério, porque não escreve. Se você começar a escrever e você relê em casa e você vê na célula, você vai lembrar, e isso vai começando a entrar na tua alma, na tua mente, no teu coração. Porque precisamos estar sempre lembrando das coisas. É que Jesus é a palavra criativa de Deus. Hoje ele habita dentro de mim e de você. Quando eu falo em nome de Jesus, cria-se coisa. Você tem que entender isso. Essa é uma realidade espiritual.
Então você pode modificar situações ao seu redor, simplesmente profetizando, falando. Amém? Então, entendendo isso, então Jesus é a palavra encarnada, a palavra encarnou. Mas a palavra, para ser conhecida, presta atenção, ele não era a voz, ele era a palavra. No Antigo Testamento, os profetas ouviam a palavra, ouviam, mas não viam, porque a palavra não tinha corpo. Ok? Mas aqui, o verbo precisava de uma voz. E quem foi essa voz? João Batista. Por isso que ele diz: não, eu não sou o Messias, eu sou a voz que clama. Então é a voz que fala a respeito da palavra. Então precisa de uma voz para a palavra ser conhecida. Quem está entendendo aqui? Aleluia. Você entendeu isso mesmo? Eu estou aqui sendo rápido para que você entenda o que eu quero dizer. Eu quero dizer, e o tema dessa palavra, Deus me deu aqui, é igreja elite. Nós somos a elite do povo. Eu vou repetir, você é a elite do povo. Very important person. É isso que quer dizer VIP. Pessoa muito importante. É isso que quer dizer VIP. Very important person, em inglês. Pessoa muito importante. Então nós somos a elite, eu vou já explicar por quê. Então entenda o seguinte. Olha só, todas as coisas, versículo 3, foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Então preste atenção. Quando Deus, no início, no primeiro disse, haja luz, foi Jesus brilhando para o arquiteto que estava fazendo todas as coisas, ver o que ele estava operando. Então, por quê? Porque o sol e a lua só foram feitos no quarto dia. Não existia luz. Então quando Deus disse haja luz, foi Jesus brilhando. Aqui, Jesus brilha. Olha o que ele está dizendo. A vida, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Então veja, a vida é a luz. Ok? A vida é a luz. Os homens estão nas trevas. Estão nas trevas. Eles precisam conhecer a luz, que é a vida, e que também é a palavra. Então, quando ele ouve a palavra, o Espírito nasce à luz, ele sai das trevas e ele começa a enxergar as coisas de Deus. Há um novo nascimento. Quem entendeu? Então preste atenção. Olha o que João está dizendo, irmãos. Então, a luz brilha, versículo 5. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Porque não tem como derrotar a luz. A treva jamais. E trevas aqui não é inferno, é escuridão. Ok? Quem está entendendo aqui? Não é inferno, é escuridão. A treva, a escuridão jamais vai vencer a luz. Onde a luz chegar, as trevas são dissipadas. Acaba. Então olha só, surgiu um homem enviado por Deus chamado João, versículo 7. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, para falar a respeito da luz, a fim de que por meio dele os homens crescem. Vou repetir. Quando eu verbalizo, ele é o verbo. Quando eu verbalizo, quando eu falo a respeito de Jesus, no espírito do homem a luz vem, tira ele das trevas. Jesus é a luz, Jesus é a palavra, amém? Aleluia. E é a vida. Ele dá vida espiritual para esse homem, para essa mulher, para essa pessoa. Então veja o que acontece. Olha o que ele está dizendo. Então o que João está dizendo é que acontece um novo nascimento. O que aconteceu lá em Gênesis, a criação do universo, aqui é a criação de um novo homem, de uma nova raça, que é a igreja.
Olha só aqui. Vou explicar isso para você. Então ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Por quê? Porque lá em Gênesis, quando estava sendo criada, aquela luz trouxe, iluminou as trevas que estavam. O caos. Você está entendendo, querido? E o arquiteto, que era Deus, pôde ver o que ele estava fazendo. Estava projetando tudo. O céu, as estrelas. Ok? Versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo. Quem? Estava no mundo? A palavra, era a voz? Não, era a palavra. Amém? Então, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Era o mundo criado. Aqui são as pessoas do mundo sem Deus. Amém? Veio para o que era seu, aqui mudou. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. De quem João está falando aqui? Dos judeus. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. Amém? Então eu vou ser rápido. Olha só. Quando Jesus veio para os judeus, mas os judeus o rejeitaram, como a luz, como o Messias, como o Salvador, como o Cristo profetizado, eles rejeitaram Cristo. Abriu então uma lacuna. Abriu um espaço, uma lacuna. Por quê? Porque Israel foi criado por Deus para ser luz para o mundo. Para falar a respeito do único Deus. Porque as nações da terra daquela época adoravam deuses que não eram deuses. E a função de Israel era proclamar Deus para as nações, que existe um único Deus. E Israel, então, era chamado de luz para as nações, porque ia tirar as nações das trevas. Você está entendendo, querido? Mas quando eles rejeitaram o Messias, isso não aconteceu aqui. Isso aconteceu primeiro. Eu não vou entrar nesse assunto, porque é muito complicado. Complicado não, teologicamente, eu teria que ter vários textos aqui para explicar. Mas isso aconteceu quando eles rejeitaram o sacerdócio. Eles iam ser uma nação de sacerdotes. E eles rejeitaram o sacerdócio porque eles queriam ser iguais às outras nações. Eles quiseram rei. E a primeira vez, foi quando eles rejeitaram a adoração a Deus e fizeram o bezerro. Era para toda a nação ser uma nação de sacerdotes. Mas ali, quando Moisés disse: quem está comigo? Só os levitas se levantaram. Era para ser Judá para se levantar. Mas só os levitas se levantaram. E aí o sacerdócio então passou a ser para os levitas. Por isso Deus levantou o sacerdócio levítico. Mas o sacerdócio era para toda a nação. Quem está entendendo aqui? Então vamos aqui. Então preste atenção. Quando eles rejeitaram Cristo, abriu um precedente. Abriu então uma lacuna. Ok? Então entenda. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, versículo 12, os que o receberam, aos que creram em seu nome, presta atenção, isso aqui é muito importante, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Agora não é mais só uma nação, não é mais pelo sangue de Abraão, filho de Isaac, de Jacó, que foi passando, que foi gerando filhos. Quem está entendendo aqui? Não é mais assim. Agora não é uma nação escolhida. Agora são filhos nascidos de Deus em Cristo, aleluia. Então entenda, a questão da nação ficou estagnada. Eles estão adormecidos porque não creram. Deus vai tratar. Israel vai ser salvo no final dos tempos, porque é o povo escolhido. Mas preste atenção então. Nós, por causa da rejeição de Israel a Jesus,
nos tornamos o povo escolhido, os gentios. Então preste atenção que eu vou te dizer. A igreja sai de dois povos. De dois povos. Dos gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu. Todo aquele que não é judeu é gentil. Amém? Então a igreja nasce dos gentios e dos judeus. É a elite do povo judeu e do povo gentil, arrancado, a eclésia, tirado do meio para fora. A igreja nasce por causa da rejeição que Israel fez a Jesus. Por quê? Porque tem que haver uma voz para proclamar a respeito do Logos, da palavra. Quem está entendendo aqui? Tem que existir um povo para levar a luz aos perdidos. Quando Jesus nasceu, ele veio como luz, ele veio como a palavra, ele veio com a vida. Amém, querido? Então veja, olha só. Então agora nós temos o direito de sermos filhos de Deus. Preste atenção que ele diz no 13, aquilo que eu falei para você ainda agora. Os quais não nasceram por descendência natural, Abraão, Isaac, Jacó, ok? Nem pela vontade da carne, que é a necessidade do homem de se relacionar sexualmente para ter filhos, nem da vontade de homem algum, ou seja, de alguém que escolhe. Eu escolhi a Geralda para gerar filho. Não, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nós nascemos de Deus. Cutuca teu irmão e diz isso para ele. Nós nascemos de Deus por causa do Logos, por causa da palavra, por causa da vida, por causa da luz. Quem está entendendo aqui? Nós nascemos de Deus. Nós não nascemos naturalmente. Nós somos sobrenaturais. Amém? Tem gente que não crê em ET, fica procurando OVNI por aí. Eu creio em ET. Você crê em ET? Eu creio em extraterrestre. Eu não sou desse mundo, nem você. Se não é desse mundo, é extraterrestre. Então nós somos os extraterrestres dessa terra. Os ufólogos têm razão, existe extraterrestre. Amém, querido? Aleluia. Então vamos aqui. Então nós não nascemos de forma natural, mas de forma sobrenatural. Olha lá, aquele que é a palavra tornou-se, versículo 14, versículo 14, versículo 14, versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu. Vimos a sua glória. Quando foi que eles viram a glória? Quando Jesus foi transfigurado. Eles viram a glória de Jesus. Eles viram Jesus glorificado quando ele foi transfigurado. Pedro, Tiago e João viram isso. Amém? Como unigênito, único filho, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui entra uma outra coisa. Jesus é graça e Jesus é a verdade, porque ele é a palavra. Quando eu falo de Jesus da Bíblia, quando eu leio passagens de Jesus da Bíblia, quando eu prego sobre isso, eu estou pregando a verdade. A verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque Jesus é a verdade. Então olhe para mim. A nossa luta não é contra o mal. A nossa luta não é contra Satanás. Satanás está derrotado. Por isso que quando eu ordeno, e se você tomar posse dessa autoridade, saber que você é, que é isso que eu estou querendo aqui. Quando você abrir a boca, o diabo vai ter que respeitar, porque tem que respeitar a polícia. Você tem patente, ele tem que respeitar. A nossa luta, irmãos, preste atenção que eu vou dizer para você,
você que está lá atrás, você que está no meio, você que está aqui na frente. A nossa luta não é contra o diabo, não é contra Satanás. A nossa luta é contra a mentira. Porque nós pregamos a verdade. A luta é da verdade contra a mentira, não do bem contra o mal. O mal está derrotado e por si próprio ele se destrói. Agora, a mentira é combatida com a verdade. Não permita mais que a mentira impere na sua casa, na sua vida. Seja verdadeiro. Olhe para mim, você que cumpre princípios. E aqui eu quero falar especialmente com os jovens hoje. Você que cumpre os princípios bíblicos para a prosperidade. Existem outros princípios embutidos, como fidelidade, honra, fé. São princípios que você precisa ter. Fidelidade, você tem que ser fiel. Jovem, olhe para mim. Não adianta você ser fiel nos dízimos, nas ofertas, nas primícias, se você não obedece a seu pai e a sua mãe, se você mente. Você quebra o princípio da verdade. Quem está entendendo aqui? Então preste atenção, não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com Ele. Se você cumprir os princípios vão se cumprir na sua vida. Porque o filho que honra pai e mãe, esse terá vida longa e próspera sobre a terra. Eu não tinha um sentimento muito bom contra a minha mãe. Mas desde o dia em que eu descobri isso, eu comecei a honrar a minha mãe. Eu comecei a me esforçar. Mandando ela morava no interior, mandava para ela uma mesada todo mês. Refiz o lugar onde ela queria morar, eu refiz para ela morar. Sempre honrando, sempre, por quê? Porque eu entendi isso, e depois que eu comecei a cumprir esse princípio de honrar a pai e mãe, preste atenção que eu vou te dizer, a minha vida nessa área financeira, e meus filhos começaram a me honrar mais. Eu recebi, a maior oferta que eu já recebi na minha vida foi do meu filho, porque quem semeia colhe, porque é princípio. E quem deu essa condição do meu filho me dar a maior oferta que eu já recebi? Foi o pai. Porque que se cumpre, e se cumpre muito rápido. Então preste atenção, tem o princípio da fidelidade. Você tem que ser fiel no seu relacionamento de casamento. Você acha que eu não tenho tentação? Eu tenho, mas sabe o que eu faço? Eu me aparto. Eu amo a minha esposa, Geralda sabe disso, eu sou apaixonadíssimo pela apóstola Geralda. Eu tenho os 5 pneus arriados por ela, não é só os 4 não, porque o step também é. Mas eu conheço um monte de homens que são apaixonados pelas suas esposas, mas que já foram infiéis. Eu tenho 30 anos de casado, dia 5, nós vamos fazer 30 anos juntos. Eu tenho a hombridade e até de certa forma o orgulho de dizer que Deus me preserve. Eu nunca traí a minha esposa nesses 30 anos. Eu nunca deitei com uma outra mulher que não a minha. E todos os dias eu oro e digo: Deus me livra da mulher prostituta e do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Todos os dias nas minhas orações pela madrugada. Mas é uma luta, porque aqui corre sangue. Eu não sou sobrenatural, eu sou natural, irmão. Por que eu não traí? Por causa da fidelidade a Deus. Porque a Geralda jamais vai me retribuir por essa fidelidade. Ela vai tentar, ela vai agir, mas Deus vai me retribuir. Quem está entendendo aqui? Porque Ele diz na palavra dEle. É louco. Então preste atenção, existem outros princípios para a prosperidade que você tem que aprender. Porque dízimo, oferta, primícia não é místico, não é mágica. Você tem que cumprir os princípios, todos, princípios bíblicos.
Fidelidade em tudo que você for fazer. Quem anda comigo sabe. Eu já tive aqui perdas, danos. Se você não sabe, já me colocaram na justiça aqui, pessoas aqui, que já tocaram aqui, que não sei das quantas, colocaram a igreja na justiça, dizendo que trabalharam aqui. E a igreja e a justiça acata, porque a justiça humana é assim. Eu paguei, depois colocou na justiça de novo, eu paguei de novo. Eu não vou para a justiça com o homem. Eu pago o dano. Quem está entendendo aqui? Sabe por quê, meu querido? Porque eu não estou aqui para brigar, estou aqui para levar paz. Eu não estou aqui para lutar por dinheiro. Presta atenção, eu já sou rico, já sou milionário. Todos nós, na verdade, já somos. O que a gente tem que fazer, a abundância está aqui, está ao nosso redor. O que eu tenho que aprender é atrair essa abundância para mim. É isso que eu quero para você, que você aprenda a atrair. Então preste atenção que eu vou falar para você aqui, a luz. Olha aqui o que ele diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, a glória de Deus. João dá testemunho dele, versículo 15, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Já existia porque Jesus era pré-existente, já existia em Deus. Quem está entendendo aqui? Presta atenção. Alma e espírito já existia, mas não existia carne. E o verbo encarnou. Eu só estou te dando uma pitadinha para você ficar aí eu quero aprender mais sobre isso. Então presta atenção, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim, João diz. Já existia antes dele, porque Jesus era pré-existente. Outra coisa, Jesus foi gerado antes dele. Quando Maria chegou lá, o ventre de João, o ventre de Isabel, a mãe, porque João é primo de Jesus, João Batista é primo de Jesus. O menino se remexeu lá dentro, o profeta. Amém? Então preste atenção, João foi o último profeta do Antigo Testamento. Depois dele veio a graça. Por isso que ele fala o seguinte, olha aqui: todos receberam da plenitude graça, pois a lei, até onde João profetizou, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus, a palavra encarnada. Ok? Então preste atenção, nós somos hoje a elite do povo de Deus. Nós somos o povo escolhido por Deus para proclamar agora, para falar, porque Israel não tem a revelação de Cristo. Quem tem a revelação de Cristo é a igreja. Então nós fomos tirados do meio dos gentios e do meio dos judeus. A igreja, a elite de um povo. Quem está entendendo aqui? Nós somos o povo elite nessa terra. Entenda isso, pelo amor de Deus. Nós somos o povo elite. Para quê? Para cumprir o que João fez e o que Israel deveria ter feito e não fez. Você quer ver isso? 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Vocês porém, vamos ler? Vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas, que chamou das trevas espirituais para Cristo, que é a luz. Amém, querido? Para anunciar isso. O que é que eu quero dizer com essa mensagem de Natal? Jesus nasceu para nos iluminar, para nos dar vida, para nos tirar das trevas, para nos salvar. Quem está entendendo aqui? Para quê? Para que a gente possa anunciá-lo, falar dele,
Não perca tempo falando em Lula. Não perca tempo falando em Bolsonaro. Não perca tempo. Vamos falar de Jesus. É Ele quem tira as pessoas das trevas. Amém? Nós somos essa nação eleita, olha aí. O sacerdócio real que foi perdido, somos nós agora, a nação santa, povo separado. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Amém, querido? Em nome de Jesus. Então vamos continuar profetizando, vamos continuar proclamando. Nós somos o povo elite de Deus, filhos de Deus e não a nação. Mas nós somos um povo gerado pelo Espírito, sobrenaturalmente, e recebemos o poder e a autoridade de sermos chamados filhos de Deus. E onde você chegar, as trevas vão ser dissipadas. Creia nisso. Creia nisso. E Jesus diz: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Pode ficar de pé? 3 coisas que o sal faz: dá sabor, preserva, e dá sede. Dá sede. Você como sal da terra e eu, nós temos que botar sede nas pessoas para querer beber a água da vida, que é Jesus. Igreja Ágape, o ano de 2023 vai ser o ano da prosperidade e da conquista. Amém? E Ele vai fazer isso através da sua vida. Eu quero sair das trevas, meu pastor. Eu entendi que eu estou em trevas espirituais. Eu entendi que eu preciso dessa luz, eu preciso de Cristo. É por isso que João, que o apóstolo Paulo para Romanos capítulo 9, versículo 10 diz: é necessário que fale, que com sua tua boca tu crê que Jesus ressuscitou dos mortos, tu proclamar, e com teu coração crê para a justiça, serás salvo. Que é preciso falar da palavra. Quem está entendendo aqui? Você está entendendo mesmo? Nós temos que falar da palavra. Falar da palavra. Amém? Aleluia.